Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Quant e na aula de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é a padronização. A padronização é um procedimento que a gente faz utilizando titulação, então por esse motivo é importante a gente ter as reações de neutralização bem claras na nossa cabeça. Semana passada a gente fez uma revisão rapidinho sobre as reações de neutralização e ninguém me procurou para tirar dúvidas, então eu assumo que esteja tudo tranquilo com vocês, tá? Aproveito para lembrar para vocês que nós temos durante a semana 3 horários de atendimento ao aluno. Ninguém tem aparecido para tirar dúvida, tá, gente? Na abinha principal do nosso curso de informações importantes, vocês têm os links de acesso e os horários dos plantões de atendimento, de segunda e quinta-feira das 6 às 7 e de terça-feira na hora do almoço. Me procurem se vocês tiverem dúvida, tá? Em relação às atividades, eu ainda não consegui corrigir as atividades. Peço desculpas, tá? Assim que eu tiver um tempo que eu conseguir me organizar, eu vou tirar o atraso. Eu acho que vocês estão até percebendo que eu tenho postado as aulas meio para o final da semana e eu queria postar mais no começo. Mas está difícil de eu me organizar, de eu conseguir gravar, editar e colocar as aulas, atualizar o Moodle, tá bem complicado, mas isso não é problema de vocês, é problema meu, tá? Peço desculpas e peço a compreensão de vocês. Nesse fim de semana eu vou tentar tirar o atraso e adiantar material para postar no começo da semana, que é o que eu queria fazer. Mas chega de conversa fiada, vamos então para a padronização. Então, relembrando o que é análise volumétrica, ou volumetria, ou as titulações, tá? Numa titulação, que é realizada num aparato parecido com esse aqui, onde nós temos uma bureta preenchida com uma solução padronizada, a gente vai entender o que é a padronização, mas nada mais é do que um procedimento no qual a gente atesta a concentração de uma solução. Então, uma solução padronizada é uma solução onde a gente conhece e confia na concentração dessa solução, tá? Então, nós determinamos a quantidade de uma amostra numa titulação através dos cálculos estequiométricos, utilizando a variação do volume da solução padronizada que foi consumida para reagir totalmente com a nossa amostra que vai no Erlenmeyer aqui embaixo. Então, ocorre a adição gradual da nossa solução padronizada, do nosso titulante à amostra, que vai reagir, e a gente vai, então, anotar o volume quando essa reação acabar, e como a gente conhece a reação entre a solução padronizada e a nossa amostra, através dos cálculos estequiométricos, a gente consegue determinar a quantidade de amostra que a gente tem, porque a gente conhece a solução titulante, a solução que está na bureta, que é uma solução padronizada, certo? Em Quant, gente, é essencial a gente conhecer a concentração da solução que vai dentro da bureta, tá? Da solução que é usada como titulante, tá? Uma solução na qual a gente conhece essa concentração com grande confiabilidade, essa solução ela é denominada uma solução padronizada ou uma solução padrão, tá? E eu acredito que a essa altura vocês já estão se perguntando, mas qual é que é o problema? A gente não tem acesso a balanças super sensíveis, a gente não consegue simplesmente pesar uma quantidade minuciosa de um reagente, transferir essa quantidade para um balão volumétrico e preencher ali com o volume que a gente conhece. Se a gente conhece a massa, a gente conhece o volume, a gente consegue determinar a concentração dessa solução, não é? Infelizmente, não é assim para todas as substâncias, como é, por exemplo, o caso do NaOH, do hidróxido de sódio, que é usado como titulante na maioria das titulações ácido-base. O que acontece? O NaOH ele é higroscópico. O que é uma substância higroscópica? Absorve água. Tá? Então, se você destampar um frasco de NaOH, imediatamente ele vai começar a absorver a água, absorver a umidade. Tá? Se ele está absorvendo a água, ele está absorvendo massa. Né? Então, a partir do momento que você começa a pesar NaOH, você vai olhar que devagarzinho a massa na balança começa a aumentar. Por quê? Porque o NaOH ele vai absorvendo água, Além disso, o NaOH ele reage com o CO2, com o dióxido de carbono da atmosfera à sua volta, formando carbonato de sódio.
Então, nem tudo que a gente pesar ali vai ser NaOH, porque uma parte vai reagir, vai formar carbonato de sódio, vai passar a ser outra coisa, além do que ele vai absorvendo água. Então, a massa que a gente pesa de NaOH não é uma massa confiável, porque a gente não está pesando só NaOH, a gente está pesando junto uma parte que reagiu e se transformou em outra coisa, em carbonato de sódio, e a gente está pesando também água. Então, se a gente preparar uma solução de NaOH diretamente, a gente só consegue estimar a concentração. A gente não sabe a concentração exata, porque o NaOH ele é um reagente instável. Então, o NaOH não serve como padrão primário. O que é um padrão primário, gente? Um padrão primário é um reagente de alta pureza, que tem 99,9% ou mais, e é usado justamente como referência para as titulações ácido-base. O que um padrão primário tem que ser? Ele tem que ser de fácil manuseio, não adianta ser uma substância muito complicada, muito complexa, e de fácil dessecação. O que acontece, gente? Como eu falei lá atrás, o hidróxido de sódio ele é higroscópico, ele absorve muita água. Um padrão primário, idealmente, ele não pode ser higroscópico, mas não quer dizer que com o tempo ele não absorva um pouquinho de umidade. Então, o ideal é a gente pegar um padrão primário, antes de utilizar para preparar uma solução padrão, colocar ele na estufa. Coloca ele na estufa no laboratório para secar, para dessecar esse reagente, né? Depois tira ele da estufa, deixa ele esfriar em dessecador. Eu vou mostrar o que é um dessecador. Para aí, então, a gente poder pesar e preparar uma solução, tá? Ele tem que ser estável ao ar, não pode reagir com nada, nem com oxigênio, nem com CO2, como é o caso ali do NaOH, como a gente viu lá atrás. Não seja higroscópico, como eu comentei, não absorva água tão facilmente. Seja bastante solúvel, porque a gente vai preparar uma solução com esse padrão primário. E que, de preferência, tenha massa molar elevada. Por que massa molar elevada? Uma substância com massa molar elevada minimiza erros de pesagem. Como assim? Se a gente vai pesar uma substância, a substância ela pode ser muito fininha, pode ter partículas muito pequenas, cristalzinhos muito pequenos. Então, na hora de pesar, você está com a espátula ali na balança e você pode derrubar um grãozinho a mais, um grãozinho a menos, tá? Vamos supor que a gente tenha dois padrões. A gente tem um padrão cuja massa molar é 40 gramas por mol e um outro padrão cuja massa molar é 200 gramas por mol. Na pesagem, você está pesando massa, tá? Então, se você derruba um grãozinho, esse mesmo grãozinho vai ser igual em massa, vai ter a mesma massa, independente da massa molar. Então, vamos supor que a gente fez um errinho de pesagem ali, derrubou 0,1 gramas a mais do meu padrão de 40 gramas por mol de massa molar e do meu outro padrão de 200 gramas por mol em massa molar. Quando a gente faz os cálculos para atestar a concentração da nossa amostra, todos esses cálculos se baseiam na estequiometria que a gente usa como base o número de mols. Tá? Então, vamos converter esse 0,1 grama aqui do meu padrão 1 para mol e vamos converter esse 0,1 gramas aqui do meu padrão 2 para mol. Então, no meu primeiro padrão, número de mols é o quê? É a massa dividido pela massa molar. Então, número de mols é a massa que a gente derrubou a mais, 0,1 gramas, dividido pela massa molar, 40 gramas por mol. Esse número de mols vai ser 2,5 vezes 10 a menos 3 mol. Então, nesse rinho de pesagem, no qual eu adicionei 0,1 gramas a mais, para o meu primeiro padrão, que tem massa molar de 40 gramas por mol, eu adicionei 2,5 vezes 10 a menos 3 mol a mais. Na minha massa molar, no meu composto de maior massa molar, vamos ver quanto representa esse 0,1 gramas. Então, o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Número de mols é igual a massa, que são os 0,1 grama que a gente derrubou a mais ali, dividido pela massa molar, que são 200 gramas por mol. Nesse outro caso aqui, esse 0,1 grama representa 5 vezes 10 a menos 4. Aqui é 10 a menos 3, aqui é 10 a menos 4. Então, nós temos uma menor quantidade de mols se a massa molecular for maior. Então, se a gente tiver um padrão com uma massa molecular elevada, uma massa molar mais elevada, a gente minimiza erros de
pesagem, tá certo? Então, com o padrão primário, que tem todas essas características aqui, a gente consegue pesar uma massa na qual a gente tem uma confiança muito grande do número de mols presente ali. E a gente consegue usar essa quantidade do padrão primário para preparar o padrão secundário, que vai ser uma solução cuja pureza a gente não consegue determinar simplesmente pela pesagem, como no caso ali do NaOH que eu falei no slide anterior. O NaOH ele é higroscópico, ele absorve água, ele reage com o CO2, então a gente não consegue ter certeza da concentração, da quantidade de NaOH, mas não tem problema, porque a gente prepara uma solução de NaOH com uma concentração estimada e a gente confirma essa concentração a partir da reação com o padrão primário. O padrão primário a gente consegue ter certeza da quantidade de mols presente ali. Se a gente conhece a reação entre o padrão primário e o meu padrão secundário, pela estequiometria dessa reação, eu consigo saber qual é a quantidade do meu padrão secundário. Com isso, eu padronizo essa minha outra solução. Beleza? Essa história de padrão primário, padrão secundário está meio confusa, está meio abstrata. Fiquem tranquilos que a gente vai esclarecer, a gente vai detalhar melhor ao longo da aula de hoje. Então, nós vamos falar do procedimento de padronização de uma solução de hidróxido de sódio. Então, a gente tem que prestar atenção para algumas características desse tipo de solução. O que acontece? Uma solução de NaOH, ela reage lentamente com o vidro, tá? Forma-se silicato de sódio. Então, esse tipo de solução não pode ser guardada em frasco de vidro, tá? Ao longo das práticas e das atividades, todas as vidrarias que a gente vai usar são de vidro. O nome já até diz vidraria, tá? Não tem problema. Essa reação ela é lenta, tá? O problema não é a gente usar o hidróxido de sódio em vidrarias de uso comum no laboratório. O problema é estocar, é guardar essas soluções e deixar ela num frasco de vidro, tá? Então, acabou a prática ou preparou uma solução, transfere tudo para um frasco de plástico, uma garrafa de plástico, tá? Outra coisa que é importante, quando a gente vai trabalhar com esse tipo de titulação, ácido-base, a gente vai usar bastante titulante, a gente vai usar bastante dessa solução de NaOH. Então não compensa você preparar só 100 ml, uma garrafinha de NaOH, porque isso daí você vai consumir só para padronizar, tá? Então, o ideal é a gente preparar volumes consideráveis, pelo menos meio litro de solução que a gente vai usar para padronizar e depois, quando ela passar a ser o nosso padrão secundário, quando a gente tiver certeza da concentração ali, aí a gente vai poder usar essa solução para quantificar outras amostras de ácidos, tá? Então, o ideal é sempre preparar uma quantidade considerável de solução. Sem desperdício, é claro. Não vou preparar 5 litros de solução porque a gente nem tem vidraria para esse tipo de volume, tá? Mas preparar ali pelo menos 500 ml a 1 litro já é uma quantidade razoável, certo? Então a gente tem duas possibilidades de preparo de solução de NaOH. Primeiro passo é preparar uma solução de NaOH com uma concentração próxima do que a gente quer, tá? Normalmente a gente prepara soluções de NaOH variando entre 1 e 0,1 mol por litro, tá? Então, vamos supor que a gente quer preparar, vou dar alguns exemplos aqui, 500 ml de uma solução de NaOH com concentração 0,1 mol por litro. A gente vai fazer os cálculos, vai ver qual é a massa necessária para se preparar uma solução nessa concentração e vai pesar essa massa diretamente para depois preparar a solução. Vamos ver alguns exemplos, então, nesse caso, onde a gente usa uma massa próxima ali da necessária para se preparar uma solução com a concentração que a gente quer. Bom, então vamos dar um exemplo aqui no caso da gente preparar uma solução já com a concentração próxima da desejada. Então a gente quer preparar, por exemplo, 500 ml de uma solução de NaOH com concentração igual a 1 mol por litro. Quanto que eu tenho que pesar de NaOH para preparar esse tipo de solução? Para eu calcular a massa de hidróxido de sódio que vai ser pesada, eu vou usar essa equaçãozinha aqui. Vocês lembram de química geral, né? Nós estamos falando de concentração em mol por litro, então concentração é igual ao número de mols
dividido por volume. Lembrando que o número de mols é massa dividido pela massa molar. Por isso que a gente tem essa equação geral aqui. Concentração é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então, o que a gente tem, gente? Concentração é a concentração que a gente quer, 1 mol por litro. Temos. A massa é quem a gente quer calcular. O volume são os 500 ml. E a massa molar? Para a gente pegar a massa molar, vamos no rótulo do reagente e procura lá, PM, peso molecular, massa molecular 40 gramas por mol. Então, a gente tem todas as informações. Temos concentração, temos a massa molar e temos o volume. Atenção para o seguinte, gente. O volume está expresso aqui em mililitros, ml. E na concentração, nós estamos expressando a concentração em mol por litro. Então, essas unidades têm que ser iguais. A gente precisa converter esses 500 ml aqui para litro. É tranquilo, 500 ml é meio litro, 0,5 litros. Então, substituindo os valores, a concentração é 1 mol por litro, a massa molar são os 40 gramas por mol, o volume são os 500 ml convertidos para litro, 0,5 litros. Então, o que vai acontecer? A gente passa esse termo da equação para o lado de lá, ele vai multiplicando. Com isso, a gente isola a massa, que é quem a gente quer encontrar. Agora, a gente pode calcular isso daqui numa boa. Litro a menos 1 vai cortar com litro, mol vai cortar com mol a menos 1. Né? Então, mol a menos 1 corta mol, litro a menos 1 corta litro, vai sobrar só gramas, que é a unidade de massa, é o que a gente deseja. Então, 1 vezes 40 vezes 0,5 vai dar 20 gramas. Então, a massa que a gente quer pesar de NaOH para preparar uma solução de 1 mol por litro a 500 ml são 20 gramas. Beleza? Calculamos a massa, agora a gente pode preparar essa solução. Vamos pesar essa massa. Importante, gente, o hidróxido de sódio, pode ver aqui, ele vem na forma de pellets ou pérolas, tá? Então, são bolinhas meio grandes ou mesmo lascas, tá? Então, dificilmente a gente vai conseguir pesar uma massa exata de NaOH, porque ele não é em cristais pequenininhos, ele não tem partículas pequenas. Ou a gente joga uma bolotinha maior, ou vai faltar, ou vai sobrar, ou vai faltar. Então, a massa que a gente vai pesar de NaOH é sempre uma massa meio aproximada, porque o reagente de NaOH ele não se apresenta na forma de cristalzinhos pequenos, mas ele se apresenta no formato ou de pérolas ou de lascas, tá joia? E qual é o procedimento para a gente preparar essa solução? Vamos ver. Então, do slide anterior, nós temos as informações ali. A gente quer preparar 500 ml a 1 mol por litro. Para isso, a gente vai ter que pesar uma massa de 20 gramas. Então, como é que a gente faz? A gente vai na balança analítica, coloca um becker lá dentro, pega o reagente, pega a espátula e pesa os 20 gramas. Tá? Lembrando que o nosso reagente está em pérolas, tá? Ele vai estar em bolinhas um pouco grandes, então dificilmente a gente vai conseguir pesar exatamente os 20 gramas, tá? Pesados 20 gramas, o que a gente vai fazer? A gente tem que lembrar que o volume da solução que a gente quer são os 500 ml, né? Então a gente vai dar água destilada para dissolver esse hidróxido de sódio que a gente pesou. Então a gente vai adicionar talvez uns 100 ml, 50 ml, algum volume que seja suficiente para a gente dissolver o hidróxido de sódio. Dissolução de hidróxido de sódio, gente, é um processo extremamente exotérmico. O que é isso mesmo? Libera muito calor mesmo. Tá? Se você segurar o becker ali da solução, vai estar extremamente quente. Então, muitas vezes a gente faz esse processo em banho de gelo. A gente coloca o becker dentro de um banho de gelo e adiciona água, tá? Com o auxílio de um bastão de vidro, a gente vai agitar essa solução até dissolver todo o hidróxido de sódio, até não ter mais nenhuma pérolazinha dentro dessa solução. Então, a gente vai mexer ali até dissolver tudo. Lembrando que o volume que a gente quer preparar da solução são 500 ml. Então, a gente nunca deve adicionar a quantidade de água final que a gente deseja para o volume da solução. Tá? Então, sempre adiciona uma quantidade menor, porque depois a gente vai ajustar o volume para o volume que a gente quer
certinho no final, tá? Então, feita a dissolução, a gente vai transferir essa solução já dissolvida quantitativamente para uma proveta. O que é uma transferência quantitativa? A gente vai transferir tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente transfere sem derrubar nenhuma gota, nem nada. Depois a gente vai pegar a piceta de água, de novo, né, de água destilada, vai lavar todo o becker por dentro, vai transferir essa água, vai pegar mais uma lavagem, vai transferir tudo sem derrubar nenhuma gota. Vamos pegar inclusive o bastão de vidro que a gente usou para dissolver. Vamos espirrar água nesse bastão de vidro, coletando ali dentro do becker para transferir tudo. Então, nessa transferência, a gente já vai adicionar mais um bom tanto de água, de solvente nessa solução. Por isso que é importante a gente não dissolver o hidróxido de sódio com uma quantidade ali já próxima do volume que a gente quer para a solução, que são os 500 ml. Feita essa lavagem, essa transferência, pelo menos 3 vezes, aí sim a gente pode, com uma piceta, ajustar o volume de água para 500 ml, que é o volume de solução que a gente quer para a nossa solução de hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro. No final, transferimos essa solução para um frasco de plástico, que eu falei lá atrás que o vidro ele é atacado lentamente pelo hidróxido de sódio, por isso que a gente tem que estocar a nossa solução em um frasco de plástico. Transferimos a solução, a gente rotula o frasco, tá? Então, solução de hidróxido de sódio, concentração 1 mol por litro. Lembrando que a solução não está padronizada ainda. Depois que a gente padronizar, a gente vai adicionar novas informações nesse rótulo. Beleza? Importante, pessoal, a proveta não é uma vidraria de precisão, tá? Se a gente quiser determinar o volume de 500 ml exatamente, a gente vai ter que usar um balão volumétrico, tá? Por que a gente não usa um balão volumétrico? Porque não faz diferença nesse caso. Porque o hidróxido de sódio, como vocês lembram lá atrás, ele é higroscópico e ele é reativo com o CO2 da atmosfera. Então, não compensa a gente usar uma vidraria super top master blaster de precisão ali para o volume, sendo que a gente não tem garantia da massa que foi pesada, tá? Então, se a nossa massa é mais ou menos, a gente pode usar uma vidraria mais ou menos nesse procedimento também, tá? A gente vai explicar um pouquinho melhor, a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre as vidrarias na próxima aula, tá joia? Porque isso é bastante importante também quanto o tipo de vidraria que a gente usa, beleza? Muito bem, então a gente viu o procedimento de preparo de uma solução de NaOH pesando a massa ali, que vai ser aproximadamente igual à concentração que a gente quer. A outra forma da gente preparar uma solução de NaOH é justamente diluir uma solução concentrada de NaOH. Então, nesse caso, nós podemos usar uma solução estoque de NaOH com concentração igual a 50% em massa-volume. O que quer dizer isso, 50% massa-volume? Quer dizer que eu tenho 50 gramas de NaOH para cada 100 ml de solução. Então, nesses casos aqui, a gente costuma pedir para os técnicos do laboratório prepararem um pouquinho de solução concentrada para a gente, porque essa solução é de uma concentração tão grande que mesmo que ele prepare um frasquinho de 100 ml, vai ser o suficiente para todos os grupos prepararem 500 ou até mesmo 1 litro de solução de NaOH diluída a partir dessa solução mais concentrada, tá? E qual é o lance no preparo desse tipo de solução, no preparo de soluções a partir da diluição de uma solução concentrada? Essas soluções concentradas de NaOH, elas passam a ter uma variação da densidade em relação à água, tá? Então, elas são tão concentradas que elas são mais densas do que a água. Então, existe diversas tabelas onde a gente pode consultar a densidade dessas soluções a partir da sua concentração. Então, aqui a gente tem na primeira coluna a concentração em porcentagem, massa-volume, e também em variadas temperaturas, porque a densidade também se altera de acordo com a variação de temperatura. Normalmente, nós preparamos uma solução estoque a 50%,
E a temperatura do laboratório vai estar ali por volta de 20 graus. Então, a densidade desse tipo de solução é de 1,52 gramas por centímetros cúbicos, ou gramas por ml. Por que a gente tem que saber esse tipo de coisa? Porque a gente precisa da densidade justamente para calcular qual o volume que a gente vai pegar dessa solução concentrada para diluir, para preparar a nossa solução de trabalho. Então, vamos ver como que a gente faz esses cálculos. Então, a gente tem ali a 20 graus, a densidade é 1,52 gramas por ml. Então, vamos supor que a gente queira preparar 1 litro de uma solução de NaOH com concentração 0,1 mol por litro. O procedimento para o cálculo é muito parecido do que a gente fez lá atrás. Então, a gente vai usar a mesma equaçãozinha. A concentração é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. O que a gente tem? A gente tem a concentração, 0,1 mol por litro. A massa molar são os mesmos 40 gramas que a gente usou lá atrás. É a mesma substância, é o mesmo NaOH. E o volume aqui, nesse caso, é 1 litro. Então, vamos substituir os valores para a gente descobrir qual é a massa de NaOH que a gente quer na nossa solução de trabalho. Então, substituindo a concentração é o 0,1 mol por litro, a massa molar são os 40 gramas por mol, o volume é 1 litro. A gente passa esse termo da equação que está dividindo, vem para o lado de cá multiplicando, com isso a gente isola o M, que é quem a gente quer. Então, passamos para lá, agora a gente pode sair cortando as coisas. Então, mol vai cortar mol a menos 1, litro a menos 1 vai cortar litro, vai sobrar gramas, que é a unidade de massa, que é o que a gente quer. Então, 0,1 vezes 40 vezes 1 vai dar 4 gramas. Essa é a massa de NaOH que a gente vai precisar para preparar 1 litro da nossa solução. Só que esses 4 gramas, eles não vêm mais do que a gente vai pesar na balança. Esses 4 gramas vai ter que vir de onde? Vai ter que vir do estoque da nossa solução a 50%. Então, a gente vai ter que determinar agora o volume dessa solução que vai ter essa massa de 4 gramas. Vamos calcular isso daí. Lembrando, então, da densidade que a gente tem para o hidróxido de sódio, que é 1,52, blá, 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 blá. Então, lembrando da equaçãozinha de química geral, a densidade é uma relação entre a massa e o volume. Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume. O que a gente tem? A gente tem a densidade, ela é tabelada. A gente tem a massa, a gente acabou de calcular a massa de NaOH que a gente quer. A gente quer justamente o volume. A gente quer saber qual é o volume dessa solução que vai ter a massa de 4 gramas, que é o que a gente deseja. Então, a gente precisa isolar o volume nessa equação. Passa o volume para cá e manda a densidade para baixo. Então, o volume vai ser igual a massa dividida pela densidade. A massa a gente calculou aqui atrás, a densidade a gente pegou da tabela, é só fazer essa continha. Volume é igual a 4 dividido pela densidade. O que vai acontecer? Grama vai cortar com grama, vai sobrar ml a menos 1, que passa para cima, vai virar ml, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, volume é igual a 2,6 ml. Esse é o volume da solução estoque que a gente tem que pegar para depois diluir isso daqui para 1 litro. Então, perceba, a gente vai pegar 2,6 ml. A gente vai pegar um nada dessa solução aqui e vai diluir para 1 litro. Então, os nossos técnicos podem preparar um frasquinho desse tamanho aqui da solução estoque, que vai ter suficiente para todos os grupos pipetarem um pouquinho e preparar a solução de trabalho. Beleza? E como é que a gente faz essa diluição? Vamos ver qual é o procedimento de diluição. Bom, então a gente calculou lá atrás que para preparar 1 litro de uma solução de NaOH com concentração 0,1 mol por litro, a partir da diluição de uma solução concentrada, 50% de NaOH com massa-volume, a gente precisa de 2,6 ml dessa solução concentrada. Então, como é que a gente pega 2,6 ml de uma solução? A gente vai usar esse tipo de vidraria aqui, que é uma pipeta graduada, tá? Como é que a gente usa uma pipeta graduada? A gente precisa encaixar no topo da pipeta aqui um instrumento que a gente chama de pera ou pipetador, tá? Esse tipo de dispositivo de borracha aqui, ele serve justamente para sugar o ar
Tá? Então, se a gente colocar a pipeta dentro de uma solução, a gente usa essas válvulas aqui justamente para sugar o volume de uma solução, sem que a gente tenha que sugar diretamente aqui da pipeta. Antigamente, os químicos de 1900 e bolinha, eles sugavam como se fosse um canudinho, tá? Então, tá? Só que vamos combinar que usar uma pipeta de canudinho para sugar hidróxido de sódio ou o que quer que seja num laboratório de química não é o procedimento mais bacana, né? Então a gente tem esses instrumentos aqui que servem justamente para garantir a segurança. Então a gente tem que prestar atenção quando estiver usando esse tipo de instrumento, justamente para não sugar a solução para dentro da pera, porque aí a gente estraga toda a borracha, estraga todo o dispositivo aqui. Então como é que funciona? A pera, ela tem 3 válvulas diferentes aqui, em 3 posições diferentes. A gente vai apertar uma delas para murchar a pera. Daí a gente vai colocar a pipeta dentro da solução estoque de NaOH. Detalhe importante, gente, no final da aula eu vou colocar alguns vídeos que mostram esses procedimentos sendo feitos em laboratório. Quando a gente prepara soluções bem concentradas de NaOH, lembra que eu falei lá atrás que o NaOH ele reage com o CO2 formando carbonato de sódio? Esse carbonato de sódio ele vai precipitar, ele vai estar aqui no fundo do frasquinho. Então na hora que a gente adiciona a pipeta aqui, a gente vai puxar só o sobrenadante dessa solução, tá? A gente vai deixar o precipitado ali, o carbonato de sódio no fundo do frasquinho e a gente vai sugar só o sobrenadante. Então a gente suga toda a solução até chegar ali no volume zero, tá? Na próxima aula, quando a gente falar de vidrarias, eu vou mostrar melhor os procedimentos. E depois a gente vai transferir só 2,6 ml da nossa solução para a nossa proveta. Transferidos 2,6 ml, a gente preenche a proveta até chegar no volume que a gente deseja, de 1 litro. Feito isso, a gente transfere essa solução para um frasco de plástico, que é onde a gente vai estocar a solução de NaOH. Beleza? Então, esses são os 2 procedimentos principais que a gente pode usar para preparar a solução de NaOH. Falei de padronização até agora? Não, vamos falar da padronização a seguir. Então, a gente precisa preparar o padrão primário para justamente padronizar, para a gente poder confirmar a concentração das soluções de NaOH que a gente preparou anteriormente. Então, o padrão primário que a gente usa para padronizar uma solução de NaOH é o biftalato de potássio. Tá? Biftalato de potássio, ele tem a seguinte fórmula molecular. Tá? Eu acho que vocês estão tendo orgânica, né? Vocês estão tendo química orgânica ou já tiveram. Seja como for, nessa molécula aqui, a gente tem essa função aqui na molécula, que é o ácido carboxílico. Então, o biftalato de potássio, ele se comporta como um ácido monoprótico. Cada molécula de biftalato de potássio libera um íon H+, que vai reagir com um NaOH. Tá? Então, qual é o procedimento que a gente faz com o biftalato de potássio? A gente pega o biftalato de potássio, coloca ele numa cápsula de porcelana e bota na estufa para dessecar. O que vai acontecer? A gente vai garantir que qualquer água que esteja absorvida ali vai embora. Tá? Os reagentes no laboratório, por mais que eles não sejam higroscópicos, eles acabam absorvendo água, não tem jeito. Tá? Então, se a gente quer garantir, se a gente quer fazer uma análise bem feitinha, a gente tem que garantir que o nosso reagente não tem água, que a gente vai pesar na balança só o biftalato. Então a gente transfere uma porção numa cápsula de porcelana, põe na estufa para secar e depois tira e deixa resfriar isso em dessecador. Essa vidraria aqui é um dessecador. É um pote grande de vidro, tá? Que a gente pode colocar graxa em volta aqui da tampa, justamente para garantir que a gente pode fazer um ambiente a vácuo. Notem que aqui na tampa a gente tem um biquinho, a gente pode adicionar uma bomba a vácuo aqui e deixar esse ambiente completamente sem ar. Não é o caso para simplesmente esfriar, para resfriar o nosso biftalato. O que acontece? A gente pega a cápsula de porcelana, coloca ela aqui dentro e fecha. Tá? Com isso ela vai esfriar devagarzinho a temperatura ambiente.
Aqui embaixo do dessecador a gente tem sílica gel, que é extremamente higroscópico, que absorve toda a água. Então a gente vai garantir que a atmosfera aqui dentro do dessecador é uma atmosfera seca. Tá? Com isso, o bifenolato de potássio ele simplesmente esfria a temperatura ambiente sem absorver qualquer água. Tá? Estando friozinho, estando ali a temperatura ambiente, a gente pode então pesar o bifenolato para a gente poder padronizar o nosso hidróxido de sódio. Mas qual é a massa de bifenolato de potássio que a gente vai pesar? Aí vai depender da concentração de NaOH que a gente preparou. Se a gente preparou 0,1 mol por litro, se a gente preparou 1 mol por litro, se a gente preparou alguma coisa ali entre 1 e 0,1 mol por litro, tá? Como é que funciona, então? Como é que a gente calcula qual é a massa de bifenolato que a gente vai ter que pesar, então? A gente tem que ter em mente a reação de neutralização entre o bifenolato de potássio e o NaOH. Como eu falei, o bifenolato de potássio ele é um ácido monoprótico, ele libera só um H+. Se libera um H+, a gente vai precisar de um NaOH para neutralizar, porque o NaOH é uma monobase. Então, na estequiometria da reação, é 1 mol de bifenolato de potássio para 1 mol de hidróxido de sódio. Isso vai formar um sal, o bifenolato de sódio e potássio, mais água. Tá? Então, o importante daqui da estequiometria é saber que é 1 para 1. Com base nessa estequiometria, dessa reação de neutralização, a gente vai, então, calcular uma massa que seja adequada para a solução de NaOH que a gente quer padronizar. Vamos ver esses procedimentos, então, essas continhas. Então, vamos supor que a gente está querendo padronizar a solução de 1 mol por litro de NaOH. Como é que vai funcionar esse procedimento de padronização, gente? Esse procedimento de padronização vai ser uma titulação. A gente vai pegar essa solução de NaOH que a gente preparou, vai colocar dentro da bureta para fazer a titulação, e aqui embaixo a gente vai ter um Erlenmeyer que vai ter o bifenolato de potássio. A gente vai transferir uma quantidade de NaOH, e quando esse NaOH neutralizar totalmente o bifenolato de potássio aqui embaixo, a gente fecha a torneirinha da bureta e vê qual é o volume. Tá? Então, é com base nisso, nessa variação do volume, que a gente vai estimar a quantidade de bifenolato que a gente quer pesar. Por quê? A gente não quer usar uma bureta inteira para padronizar a solução. Isso é desperdício de solução. Então, a gente quer, vamos supor que a gente quer uma quantidade de bifenolato de potássio que vai consumir uns 10 ml da nossa bureta, por exemplo. Tá? Então, com base nesses 10 ml da solução de NaOH, a gente vai, pela estequiometria, determinar a massa de bifenolato que a gente usaria nessa situação. Então, vamos ver. Vamos estimar que a gente vai usar 10 ml do titulante, 10 ml da solução de NaOH. Supondo que a nossa solução de NaOH tenha, de fato, uma concentração de 1 mol por litro, que não tem, é justamente o que a gente quer determinar, a gente sabe que a solução de NaOH não é 1 mol por litro, mas vai ser alguma coisa ali perto. Então, supondo que fosse 1 mol por litro, vamos ver quantos mols de NaOH a gente teria nesses 10 ml do titulante. Então, a gente vai fazer usando essa formulinha aqui. Concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. O que a gente tem? A gente tem a concentração, 1 mol por litro. Não é 1 mol por litro, mas está ali pertinho. Então, vamos usar 1 mol por litro só para estimar. E o volume? O volume que a gente quer alguma coisa ali em torno de 10 ml da bureta. Então, vamos converter esses 10 ml para litro, porque a concentração aqui está em mol por litro. Com isso, a gente consegue determinar o número de mols. Então, para determinar o número de mols, isola o N. Passa o V que está dividindo, vai vir para cá multiplicando. Então, concentração vezes o volume é igual ao número de mols. Tá? Então, como eu falei lá atrás, o volume está em ml, a gente quer expressar em litros para poder usar aqui a concentração em mol por litro. Então, convertendo 10 ml para litro, vai dar 0,010 litro. Litro corta com litro a menos 1. O número de mols vai ser mol, como a gente queria. Então, o número de mols de NaOH nessa situação é de 0,010 mol. Tá? Então, esse é o número de mols de NaOH que a gente tem em 10 ml do titulante. É com base nesse número de mols de NaOH
que a gente vai poder, a partir da estequiometria da reação de neutralização, determinar a quantidade de biftalato de potássio, tá? Então, vamos ver. A reação de neutralização do biftalato de potássio é de 1 para 1. 1 mol de NaOH vai precisar de 1 mol de biftalato de potássio. Se a gente tiver 0,1 mol de NaOH, quanto que vai consumir de biftalato de potássio? 0,1 mol de biftalato de potássio. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pesar uma massa que corresponda a 0,1 mol de biftalato de potássio. Tá? A massa molar do biftalato de potássio vai estar ali no frasco do reagente. Com isso, a gente vai poder pesar o biftalato de potássio. Então, qual é o procedimento para preparar o biftalato de potássio? A gente vai usar a equaçãozinha aqui. Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Sendo que o número de mols vai ser o 0,1 mol, que a gente determinou aqui pela estequiometria da reação. E a massa molar são os 204,22 gramas por mol. Então, para achar a massa, a gente passa a massa molar para o lado de cá, vai vir multiplicando, com isso a gente isola a massa. Então, número de mols, 0,01 mol, vezes a massa molar, 204,22 gramas por mol. Mol corta com mol a menos 1, vai sobrar grama, que é a unidade de massa. Resolvendo essa continha aqui, a massa que a gente quer pesar de biftalato de potássio é de 2,04 gramas, tá? Essa é a massa de biftalato de potássio que a gente vai usar para padronizar o hidróxido de sódio, beleza? Beleza, nós calculamos a massa de biftalato de potássio, então vamos para o procedimento do preparo do padrão primário, do preparo do biftalato. A gente vai ter que pesar aquela massa de biftalato que a gente calculou lá atrás, que foi de 2,04 gramas. E aqui cabe fazer uma observação. Em momento algum, eu entrei na parte quantitativa propriamente dito. Eu não falei em arredondamento de valores, não falei em algarismos significativos. Essa parte a gente vai comentar nas próximas aulas, tá? Então, o rigor quantitativo não está sendo abordado aqui. Eu estou trabalhando na aula de hoje os fundamentos químicos e os fundamentos técnicos, os procedimentos que a gente tem que fazer para fazer uma titulação, uma padronização, tá? Mas cabe dizer aqui, já que a gente está falando de quant, em quant a gente nunca vai ter um único resultado, porque um único resultado não nos diz nada. A gente não pode confiar num valor só. A gente tem que fazer uma série de repetições, de replicatas, para que a gente possa ter um resultado confiável, tá? Então, essa massa que a gente calculou lá atrás de biftalato de potássio, na verdade, a gente vai ter que pesar 2 ou 3 vezes se a gente for fazer o experimento em duplicata ou triplicata, tá? E como é que a gente faz isso? A gente pega uma balança analítica, pega o biftalato de potássio, aqui está uma foto do frasco do reagente, tá? Mas na prática, a gente vai pegar o biftalato de potássio de dentro do dessecador. O biftalato de potássio já foi para a estufa, já foi dessecado, foi colocado dentro do dessecador para esfriar, e quando ele tiver a temperatura ambiente, a gente vai pesar esse biftalato de potássio. Então, a gente vai usar um Erlenmeyer e vai pesar ali 2,04 gramas. Extremamente importante, gente. Dificilmente a gente vai conseguir pesar exatamente a massa que a gente calculou lá atrás. A gente vai pesar uma massa próxima disso, 2,0405 gramas ou 2,0398 gramas. É muito importante que a gente anote essa massa que a balança está indicando ali, tá? Então você vai pesar a primeira massa, anota essa massa, tira o Erlenmeyer, coloca um outro Erlenmeyer, fecha a balança, tara, abre a balança, pesa ali a massa de 2,04, fecha a balança, espera estabilizar, anota esse valor e faz isso para quantas replicatas a gente for fazer, beleza? Pesado o biftalato, a gente precisa preparar a solução. Então, a gente vai ter aqui o Erlenmeyer, a gente vai pegar uma pinceta e vai adicionar água ali, até 50, 100 ml, tá? O biftalato de potássio, ele é solúvel, mas ele pode ser chatinho para se dissolver. A gente vai ter que ficar mexendo o Erlenmeyer um tempão até dissolver todo o biftalato, até não ter mais nenhum cristal no fundo do frasco, tá? A gente pode usar
alguns recursos para facilitar a nossa vida. A gente pode pegar o Erlenmeyer e colocar num agitador magnético. A gente tem no laboratório esse tipo de chapa que pode servir tanto para aquecer, que não é o que a gente quer, como pode servir para agitar. Então, para agitar, a gente adiciona uma pulguinha, que é um ímã revestido com teflon ali para não contaminar a amostra, e ativa a agitação. Esse magneto, esse ímã, ele vai ficar girando ali dentro e com isso a gente dissolve o biftalato de potássio. Ou a gente pode usar um banho ultrassônico. Tá? Como é que funciona um banho ultrassônico? Um banho ultrassônico ele vai usar, justamente como o nome diz, o ultrassom para vibrar a água em frequências extremamente altas. Então, quando você liga um banho ultrassônico, vai estar tss, e essa vibração ele vai dissolver os cristais de biftalato de potássio que estão ali dentro do Erlenmeyer. Beleza? Feita a dissolução do biftalato, a gente pode ir para titulação, para padronização propriamente dita. Então, nesse procedimento, como é que nós vamos fazer? A gente vai montar a bureta, vai preencher a bureta com a solução de hidróxido de sódio que a gente preparou lá atrás, ou pesando uma quantidade que a gente calculou, ou diluindo uma solução de concentração elevada. Joia? Aqui embaixo a gente vai ter, depois que a bureta estiver preenchida, o nível estiver acertado, esses detalhes de vidraria eu vou falar nas próximas aulas, tá, gente? Mas quando a nossa bureta estiver preparada, a gente vai colocar aqui embaixo o biftalato dissolvido, tá? Então a gente vai colocar o biftalato junto com algumas gotinhas do indicador ácido base, que vai ser a fenolftaleína, tá? Então aqui em cima a gente vai ter a solução de NaOH que a gente preparou lá atrás e que a gente quer padronizar. E agora a gente vai fazer, então, está pronto para fazer a titulação. Então a gente vai fazer a titulação até o ponto de virada, ou seja, a gente vai adicionar hidróxido de sódio lentamente na solução. Lembra que a gente calculou lá atrás o volume que deveria ser consumido para calcular a massa aqui de biftalato que a gente está usando? Então, o volume que a gente usou como estimativa foi de 10 ml. Então, provavelmente, essa titulação vai consumir um volume ali próximo de 10 ml. Mas a gente tem que estar esperto. Está chegando ali perto de 10 ml, está em 8. Diminui a torneirinha para ficar pingando uma gotinha por vez, para não deixar passar o ponto de virada. A gente vai comentar sobre o ponto de virada nas próximas aulas. Mas, em outras palavras, o que é o ponto de virada? É quando a fenolftaleína, quando o indicador mostra que a reação acabou. Como é que funciona para a fenolftaleína? Quando a gente coloca o indicador, a fenolftaleína, no biftalato de potássio, solução ácida, ele é incolor. Quando o meio está básico, está alcalino, ele fica bem rosinha, tá? Então, conforme a gente vai pingando o NaOH na solução de biftalato, que é ácido, vai estar incolor. Conforme essa reação vai se processando, a gente começa a ver uma corzinha e ela desaparece. A cada gotinha aparece uma cor e aí desaparece. Quando a solução fica bem fraquinho, rosa bem clarinho, esse é o nosso ponto de virada. Se ficar um rosa muito intenso, passou. A gente deixou escoar demais NaOH. Então, o que a gente quer é esse rosa bem clarinho, tá? Feito isso, atingimos o ponto de virada, fecha a bureta e anota o volume consumido. É com base nesse volume que a gente vai fazer os cálculos. Depois a gente reabastece a bureta com NaOH e repete as titulações usando as outras massas, os outros Erlenmeyers que a gente preparou com biftalato de potássio. Beleza? Aí a gente vai para a parte dos cálculos usando as massas pesadas do biftalato de potássio. Então, como é que a gente faz esses cálculos? Bom, então a gente sabe que pela estequiometria da reação, 1 mol de NaOH precisa de 1 mol de biftalato de potássio. A gente vai se basear nessa estequiometria para fazer os cálculos. Então a gente precisa determinar o número de mols de biftalato de potássio que a gente tem em cada um dos Erlenmeyers. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o primeiro Erlenmeyer, vai usar a massa que a gente anotou na primeira pesagem e vai dividir pela massa molar. Com isso a gente vai ter o número de mols de biftalato de potássio. Esse número de mols de biftalato de potássio
é o mesmo número de mols de NaOH que foi consumido na titulação, porque a reação é 1 para 1, tá? Então, a gente vai calcular esse número de mols e esse número de mols vai ser o número de mols de NaOH que foi consumido na titulação. Com esse número de mols de NaOH, que é igual ao número de mols de biftalato, a gente consegue calcular a concentração da solução de NaOH, tá? Então a gente vai usar a massa de cada um dos biftalatos das replicatas para determinar o número de mols. Esse número de mols vai ser o mesmo do número de mols de NaOH por causa da estequiometria. E com isso a gente consegue, então, tendo o número de mols de biftalato e o volume de NaOH que foi consumido em cada uma das titulações, em cada uma das replicatas, a gente consegue calcular a concentração de NaOH. Como a gente fez essa titulação em duplicata ou triplicata, a gente vai ter 2 ou 3 concentrações de NaOH. A gente vai ter N valores de concentração dependendo do número de replicatas, né? Aí, com base nesses valores, a gente pode calcular a concentração de NaOH. Ou seja, a gente vai pegar essas 3 replicatas e vai calcular a média, vai fazer todos aqueles cálculos estatísticos para ver se esse é o nosso resultado. E se tiver tudo em ordem, tudo ok, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a nossa solução padronizada. A gente vai ter o padrão secundário. O NaOH vai ser uma solução padrão. Aí a gente pega aquele rótulo de plástico onde a gente guardou a solução de NaOH e escreve lá, solução padronizada, concentração tanto. Beleza? Hoje foi puxado, hein, gente? Hoje foi uma aula longa, mas é um assunto que não tem como a gente dividir, tá? A gente começou a falar da padronização, tem que ir até o final, tá? Como de praxe, no último slide aqui eu deixo algumas dicas e referências bibliográficas. Essas 3 primeiras referências são livros disponíveis na Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Virtual, é só entrar no SWAP, links importantes, Biblioteca Virtual Pearson. Essas outras 2 últimas referências são vídeos do YouTube que demonstram todo o experimento que a gente comentou na aula de hoje. Demonstra todo o procedimento de padronização de NaOH com biftalato de potássio. Então vocês vão ver que esses vídeos são relativamente curtos, eles têm menos de 10 minutos, tá? E por que a nossa aula foi tão longa, então? Porque a gente detalhou todas as continhas, todos os procedimentos, foi no passo a passo, ali bem devagarzinho, tá? Mas vai ficar muito mais fácil a gente entender a aula de hoje, tendo como base esses 2 vídeos. Então não deixem de assistir esses vídeos, tá joia? Maravilha, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Estou à disposição para tirar dúvidas. Caso vocês tenham dúvidas, apareçam nos plantões de atendimento. Entrem em contato, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, cuidem-se e tchau!